Vamos lá, meus caros, muito boa noite, hein? Diretamente aqui de Portugal. Bom domingão para todo mundo, restinho de domingo, né? Final de semana acabou, amanhã é segunda-feira e essa é a má notícia. Péssima notícia, inclusive, para muita gente. Agora, a boa notícia é que vamos falar de Corinthians e vamos falar da vitória contra o Santos pela nona rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu, resultado magrinho, porém importante, com muitas ressalvas, mas alguns elogios também que a gente precisa fazer aqui. 1-0, gol de Yuri Alberto. Chegou, deixou o like, quero que você, corintiano e corintiana, deixe os comentários aqui e vamos se inscrever, vai. Vai que é de graça e Papai Quesada tá pedindo, então, portanto, bora lá. Bora lá. Seguinte, começar falando do Yuri Alberto. Vou contar o que foi o jogo, escalação e tudo mais, mas impressionante o quanto esse cara gosta de marcar em ex-equipes, hein? A lei do ex levada ao pé da letra por Yuri Alberto. Mais uma vez decide o jogo, numa partida que ele estava bem isolado, é verdade, por conta da formação que o Dorival Júnior colocou em campo, mas nas poucas oportunidades que teve, guardou. Aliás, fez 2 gols. Um foi anulado pelo Klaus, bem anulado, já vamos falar sobre esse lance, mas o gol que ele faz de cabeça é muito importante e interessante por conta do posicionamento, da forma com que ele ataca o espaço, das poucas chances que o Yuri teve e ele estava lá para fazer. 44 gols na Neoquímica Arena, é o artilheiro histórico do estádio, chega a 12 gols na temporada, 5 gols dentro do Campeonato Brasileiro. O Yuri que deixou definitivamente aquela má fase da temporada passada, do início do ano passado, para trás e que agora realmente é um cara muito, muito perigoso, letal. Faz falta para ele o Memphis, lesionado, não pôde jogar. Faz falta um companheiro de ataque, faz falta um sistema que municie ele mais vezes. Mas o Yuri é um cara que cresceu, evoluiu demais. E agora vamos ver o que vai acontecer nessa janela de verão aqui da Europa, né? Vamos ver se não vai ter um clube que banque. Os números são muito bons e quando ele realmente recebe em condições, ele tem sido muito, muito eficaz. Muito eficaz. O segundo gol dele hoje, que é anulado, é muito bonito. Gol importante para o Yuri, gol importante para o Corinthians, que dá aí o Corinthians essa vitória e faz o Corinthians saltar um pouquinho mais na tabela. Se eu não estou enganado, é 8º lugar, né? 8º colocado. A rodada ainda não tinha terminado, mas 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo início, dar passinhos atrás aqui e falar de escalação. Eu achei que o Dorival inventou um pouco. Para não falar muito. Pô, Quesada, tá chamando o cara já de pardal? Foi pardal nesse jogo. Eu compreendo o que ele quis fazer. A ideia era povoar o meio-campo e com o Mateuzinho lesionado, não improvisar o meio-campista, por exemplo, o Charles de lateral direito, mas sim montar um esquema que muitas vezes era híbrido com 4 jogadores na linha defensiva ou, na maioria das vezes, 3 jogadores com 3 zagueiros. E aí você colocar mais gente no meio-campo para criar uma superioridade numérica e o Corinthians ter mais a posse de bola, mais o controle das ações contra um Santos, que convenhamos, é um time muito, muito, muito limitado. O Santos não tem alguns jogadores importantes, dentre eles o Neymar, mas é um trabalho que está se iniciando com o Kleber Xavier e é um time que não consegue fazer o básico muitas vezes, né? Especialmente no sistema defensivo, um time que está tentando se encontrar marcando pressão alta, mas que faz isso muito mal às vezes. E o Corinthians quis ter esse domínio. Então o Dorival colocou os 3 zagueiros, o Félix Torres mais pela direita, o André Ramalho e o Kaká ao lado. E o que ele fez? Deu amplitude, colocando basicamente encostado na linha os alas, o Anrileri pela esquerda e ele fez o Carrilho virar ala pela direita e 3 jogadores no meio. O Maicon um pouquinho mais atrás, né? E aí tinha o Coronado, o Martins e o Bidon. 3 não, né? 4. E lá na frente o Yuri Alberto. Basicamente, o Corinthians em alguns momentos dava a impressão que está jogando no 3-6-1. E esse foi o grande problema. Eu acho que a ideia dele era alternar o Bidon e o Coronado como uma espécie de segundo atacante para fazer companhia para o Yuri. Mas isso não aconteceu. E quando você promove tantas mudanças táticas e individuais para os seus jogadores
desconfigurando coletivamente o que o Corinthians está acostumado a fazer e desconfigurando também individualmente o que os caras estão acostumados a fazer, é difícil dar certo. Ainda mais num clássico. Eu entendo que o Corinthians tem vários jogadores importantes no departamento médico, mas eu acho que o Dorival foi mal. Tanto que o primeiro tempo o Corinthians correu o risco de sair perdendo o jogo. Porque o Santos tem duas grandes oportunidades, uma de cabeça e outra que passa raspando a trave direita do Hugo. E o Corinthians não consegue ter a bola suficientemente para justificar, né, o controle de uma escalação como essa de ter superioridade no meio-campo. O Corinthians tem 60% de posse de bola contra 40% do Santos no primeiro tempo, mas o Santos, quando teve a bola, teve mais a ideia do que queria fazer. Corinthians distante do Yuri, o Yuri batendo cabeça com as defesas. O Anguilleri não sabia se era ala, se era lateral, ficou perdido nessas duas funções. O Félix Torres parecia que tinha uma âncora na cintura, não passava do meio-campo, ou seja, quando o Corinthians queria fazer de forma híbrida, jogar com o Félix um pouco mais adiantado, ele não é lateral e ele não estava confortável para subir. E principalmente, o Corinthians matou o Carrilho no meio-campo. Porque o Carrilho é um cara que precisa tocar muito na bola. O cara do meio do Corinthians que hoje precisa tocar na bola, o jogo precisa passar por ele, é o André Carrilho. Quando você coloca o Carrilho na ponta, você pode criar ali algumas situações, porque ele cruza muito bem, ele faz a ultrapassagem, ele percebe a ultrapassagem do lateral, ele consegue entrar pelo meio espaço, né, entre os corredores, mas, ao mesmo tempo, você não faz a bola girar, o jogo girar por ele. E o Carrilho é o jogador com mais qualidade do Corinthians para que a bola passe por ele e saia alguma jogada de perigo, ou uma inversão de jogo com mais velocidade, ou uma machada na linha de fundo, ou um cruzamento. E ele ficou muito, muito encostado à linha, né, para dar essa amplitude, e os outros não conseguiram dar vazão. Eu não achei um jogo ruim do Coronado. Acho que o Coronado pediu bola várias vezes, estava caindo mais pela esquerda, conseguiu encontrar ali uma outra oportunidade. Já vi jogos piores do Coronado. Achei que o Bidon hoje não se encontrou. O Maicon ficou mais na questão defensiva e o Martinez estava com uma vontade no primeiro tempo de estar no lugar do André Carrilho, porque o Martinez joga melhor pelo corredor, né? Ele já fez isso algumas vezes em jogos anteriores, encostado um pouco mais à linha, chegando na linha de fundo, enfim. E o primeiro tempo não foi bom, não foi bom. Tanto que eu achei que o Dorival já seguiria com mudanças na segunda etapa, ele quis mudar a postura e não mudar as peças, e aí o Corinthians voltou melhor, porque ele inverteu o Carrilho com o Martinez, o Carrilho tocando mais na bola por dentro, o Martinez um pouco mais pela direita, deu mais liberdade ao Félix Torres. Quando o Félix subia, o Anguilleri descia um pouquinho, baixava um pouco. O Anguilleri também subiu para complementar um pouquinho melhor o lado esquerdo e puxar a marcação junto do Coronado. E o Corinthians conseguiu ter mais qualidade na posse, com mais efetividade dentro das suas ações, né? Era um controle maior, com direcionamentos mais específicos. E o Corinthians começa a incomodar mais o Santos. O Santos, para mim, fisicamente foi se desgastando, foi morrendo, não conseguia mais fazer essa pressão alta na saída de bola do Corinthians. A saída de bola do Corinthians, quem souber fazer a pressão alta vai se dar muito bem, porque os jogadores têm muita dificuldade. Hoje, da linha defensiva, eu tenho a elogiar basicamente todos, mas o André Ramalho foi muito bem. Acho que ele conseguiu controlar as ações com bola e também em cortes específicos foi importante. Ganhou muita bola pelo alto e tal. O Félix Torres também foi bem. Não confio. Ainda não é o cara que eu acho que vai resolver problema nenhum. Longe disso. Mas hoje ele foi muito bem. Era uma posição difícil de adaptação para ele. E ele conseguiu ser importante em vários momentos. E o Corinthians foi melhor no segundo tempo que o Santos. O Corinthians teve 65%, 66% de posse de bola, teve mais chutes que o Santos enquadrados na segunda etapa. No primeiro tempo só teve uma falta do Coronado, que a bola acaba indo muito bem para o gol e o goleiro do Santos faz a defesa. Mas no segundo tempo o Corinthians teve o mérito de fazer e construir o resultado. O Martinez, e aí você vê como é que foi a jogada, exatamente nessa inversão do Carrilho com o Martinez. O Carrilho está muito mais por dentro, a bola é aberta para o Martinez cruza e o Yuri de cabeça faz o 1-0. Depois, o segundo gol
que é anulado. Antes disso teve a expulsão, né? Vamos falar da expulsão primeiro. A expulsão do jogador do Santos é uma expulsão ruim do Klaus. Eu acho que o Klaus não percebeu quando ele tomou a decisão de amarelar os dois jogadores, o Martinez também, né, por conta de uma discussão ali na lateral, que ele não percebeu que o jogador do Santos estava amarelado. E aí ele tomou a decisão, amarelou, viu que o cara estava amarelado, expulsou, e eu acho que ele poderia ter conduzido de uma forma diferente. A expulsão prejudica o Santos, o Corinthians mantém ainda mais a posse de bola, e numa roubada de bola do Félix Torres, um belíssimo passe, cortando e cruzando o campo, acertando o Yuri Alberto, um golaço de cavada. E depois o Klaus anula. Foi falta no Félix no início do lance, ele acerta o pé do jogador do Santos, a canela do jogador do Santos, rouba a bola, mas com falta, então para mim foi bem anulado. Eu acho que o Klaus errou nesse lance da expulsão, mas não achei uma arbitragem horrorosa. Teve alguns momentos ali de confusão e tal, mas não achei horrorosa. O Klaus é um cara que gosta de levar as coisas mais na conversa do que propriamente nas punições, mas nesse lance específico, como eu falei, não acho que dava para gerir de outra maneira, e eu acho que o Corinthians ganharia o jogo de qualquer forma. Uma vitória importante para o Corinthians, porque o Corinthians há 2 jogos agora não sofre gols. O Corinthians precisava vencer esse Santos, que é um time que está na zona de rebaixamento do campeonato e é um time muito limitado, jogando em casa. Dá moral porque é um clássico, dá moral porque é a segunda vitória consecutiva, mas o Dorival precisa acender uma luz de alerta. Assim, eu entendo ele não ter os jogadores à disposição, mas não dá para fazer essas loucuras de professor Pardal, porque ele deixa o time desconfortável, deixa a torcida desconfortável e impaciente, e para ele também ele chama uma responsabilidade muito grande. Porque se hoje o Corinthians perde ou empata o jogo, ia tudo na conta dele, da escalação. E o que eu acho que não é justo, porque ele não tem o Memphis, ele não tem o Garro, ele não tem o Gustavo Henrique, hoje ele não teve o Mateuzinho. Eu acho que quando o Corinthians estiver completo, o Dorival vai ter condição de entregar mais do que ele vem entregando. É muito cedo ainda, é início de trabalho, mas hoje eu achei que arriscou. Arriscou. Meus caros, grande abraço. Bora para mais uma semana para falarmos muito já de Liga dos Campeões da Europa, hein? Vamos começar a esquentar a Internazionale, que hoje perdeu a oportunidade de abocanhar lá a liderança do campeonato italiano. Vamos trocar uma ideia sobre Inter essa semana. Vou cobrir a Inter na final da Liga dos Campeões, para quem não viu ainda o anúncio oficial da TNT Sports. Então a gente vai falar muito de futebol italiano por aqui nos próximos dias. Falta uma rodada, né? O Napoli é líder, a Inter perdeu a chance de ficar com a liderança. Os dois empataram na rodada, mas veremos o que acontece. Tchau para vocês. Vai, Corinthians.